E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, seu professor de História. Vamos fazer uma correção rápida aqui de algumas questões do Enem. Questões de humanas, questões de filosofia e questões de história, obviamente. Vamos lá, questão 49, sem perder muito tempo. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiram os escravos era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores. Vejam só, preste atenção nessa palavra. Os senhores se deparam com as doenças dos escravos. Isso vai ajudar a gente a entender. Percebam que as questões do Enem são quase sempre voltadas para a ideia de interpretação de texto. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial. Percebam, gente, o saber médico. Quem que é o saber médico? O médico, certo? O médico é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do quê? Desenvolvimento colonial. Dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Vejam só, o problema tropical era um problema para os brancos e também para os negros. Mas veja, favorece o quê? O desenvolvimento colonial e os senhores. Foquem nisso. Vamos lá. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos econômico das elites, naturalista dos viajantes. Percebam que ele não está necessariamente tratando de viagens aqui, né? Abolicionista dos letrados. Não é uma ideia abolicionista, hein? É uma ideia que nós vamos discutir já já. Tradicionalista dos nativos. Também não tem uma questão de nativo aqui, né? Emancipadores das metrópoles. Será que é emancipar? Lembra que a gente falou a palavra colonial, desenvolvimento da colônia, não é para emancipar. Uma fortificação, uma forma de mais elaborada de fortalecer os senhores e a colônia. Então veja que não tem nada de emancipação, não tem nada de uma ideia de liberdade aos escravos. Então é um contexto em que o escravo trabalhando melhor, ele gera lucro. Gera lucro para quem? Quem tem escravo é dono de fazenda, né? Senhores de terra. Senhores de terra fazem parte de qual grupo social? A elite, exatamente. Então, quando o escravo trabalha, gera lucro. Gera lucro para a elite. Então, a nossa resposta é a resposta A. Econômicos das elites, certo? Essa foi a questão 49. Vamos lá. Questão 69. Quando os espanhóis chegaram à América, estavam em seu apogeu no império teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán. Na América Central, a esplêndida civilização maia persistia nos povos herdeiros, organizados como trabalho para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão, e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima pode ser visto centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Percebam que a gente já viu, você já estudou e sabe que quanto foi desenvolvido esses povos, quanto esses povos alcançaram coisas que muitos povos da história não chegaram a alcançar. Espantoso, né? A questão é, as sociedades mencionadas deixaram um legado, uma diversidade de bens religiosos inspirados na matriz cristã. Gente, é anular, né? Não eram cristãos. Tinham deuses, os deuses deles, tinham os rituais. Eliminação, hein? Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Não, materiais bélicos, que se trata disso? Armas de guerra? Não é disso que o texto fala. Vamos nos ater ao texto, né?
Heranças culturais constituídas em saberes próprios. Costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. O estilo não é estrangeiro. O estilo é próprio deles. Coisas que acabei de dizer que outros povos sequer teriam, ou melhor, demoraram muito para alcançar, e eles já tinham aqui esse experimento. Práticas medicinais alicerçadas em conhecimento científico. Não era um conhecimento científico, né? Apesar de terem práticas medicinais, né? Era mais empírico do que científico. Empírico, experimentação. Essa resposta não pode ser outra senão heranças culturais constituídas de saberes próprios. Por quê? Porque eram saberes próprios dos indígenas, próprios dos povos pré-colombianos, né? Então a resposta aqui da questão 69 é a resposta C. Próximo. Dando continuidade aqui à nossa questão agora de história, né? Questão número 90. Né? Decreto-Lei número 1949, de 27 de 12 de 1937. Quando bateu ali, você já sabe, em 1937, você já conhece o Getulhão, né? Artigo 1º, fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. Vejam só, imprensa e propaganda, certo? Vejam só aonde o Instituto vai agir, correto? Diretamente subordinado ao Presidente da República. Certo? O Departamento de Imprensa está subordinado ao Presidente da República. Quem manda prender e soltar é o Presidente da República. Artigo número 2. O DIP tem por fim, né, coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Vejam só. Os interesses nacionais ligados ao Departamento de Imprensa estarão sendo fornecidos, a gente pode dizer assim, alicerçados e aliançados com um conceito que que interessa ao presidente. A imprensa deve divulgar o que interessa ao presidente, ao governo, e possivelmente não divulgar o que não interessa. Aqui nós temos já uma pista do que pode estar vindo por aí, né? Então vamos lá. N. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada o seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos, né? Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para comprar. Veja, aqui ele faz uma análise da importância, da relevância da imprensa, né? De acordo com, uma vez demonstrada o seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Ele amarra assim, dizendo, olha, vocês tem todos os direitos dentro de um esquema organizado aqui. Por mim, claro, diria o nosso presidente. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão, certo? Vamos ver o que o governo está promovendo, uma vez que eles fez um órgão de imprensa e propaganda. Diversificar a opinião pública. Vejam só, diversificar é a palavra. Ele vai diversificar ou ele vai concentrar as informações dentro daquilo que interessa para o governo? Já temos uma pista aqui. B. Mercantilização da cultura popular? Acho que não tem muito a ver com cultura, né? Apesar de ter sido algo muito importante no período para ele, né? Ele usou também a cultura popular para criar aí um sentido patriótico aí, né? Controle das organizações sindicais. Não é esse, tem um outro órgão que será criado para isso. Não tem nada a ver com sindicatos aqui. Lembra que é imprensa e propaganda. Cerceamento da liberdade de expressão. Privatização dos meios de comunicação. Na verdade, ele não está privatizando, né? Se fosse a gente pensar, seria quase um cheirinho de longe, sinais de estatização. Porque uma vez que tem um órgão do governo fiscalizando, é o governo que vai ditar as regras. Então já quase não é mais algo particular. A questão aqui é que
trata-se de cerceamento da liberdade de expressão, porque o governo agora diz, ou melhor, controla o que é de interesse da nação. Quem é que diz que é interesse da nação? O governo, é isso? Quando o governo diz isso, você não tem mais a sua liberdade de dizer isso sim, isso não. E se for uma crítica, o governo pode alegar que não é de interesse da nação? Então a resposta aqui é a resposta D. Cerceamento da liberdade de expressão. O maior controle sobre a imprensa. O que parece muito bonito, na verdade, não tem lá a sua beleza, né? Próxima questão, então, a questão 84. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 Merovígia, o caso da Gália Merovígia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade, olha só, caridade deriva da natureza das fontes do século VI, certo? Ó, a caridade deriva de que fonte? Nós estamos falando do começo da Idade Média. Quando falamos em Idade Média, vocês precisam compreender aquilo que já sabem, né? Que é um período teocêntrico, né? Que é Deus acima, Deus, entre aspas, entenda a religião, a Igreja Católica acima de tudo. Os princípios e fontes cristãs são o centro disso. Então, a caridade vem disso também. Então, quais são as nossas alternativas? Na conjuntura histórica destacada no texto, conjuntura histórica, vejam só os critérios: teocentrismo, cristianismo, começo da Idade Média, né? O dever de agir em face da situação de crise pertencia à jurisdição. Quem deveria apresentar uma situação ante a crise? Da nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre? B. Da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã? Dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas? D. Dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários? Das corporações procedentes do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias? Aqui, o conceito da caridade deveria ser exercida, né, por quem adivinha a organização pública. Quem era a organização pública aqui? A realeza. Decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Sendo uma monarquia cristã, a caridade está junto deste conceito, uma vez que é uma monarquia cristã. E o fato de ser cristã, ela deve promover, por ser cristã, promover a caridade. Então a resposta aqui, resposta B. Correto, senhores? Próxima. Bom, questão agora de filosofia. Vamos lá. O advento da polis, que é polis, cidades-estados, né? Nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômeno, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Vamos lá. O que ele está querendo dizer com tudo isso aí? Está dizendo assim que a polis, junto com o nascimento da filosofia, com o desenvolvimento social da polis, naturalmente o conceito de filosofia, o racional, ele surge dentro desse conceito. Porque qual que era aqui? Vamos pensar, estrutura social, como funcionava, né? A democracia era direta. O que significa ser democracia direta? Todo cidadão, não vamos entrar aqui no conceito de cidadão, nem todos eram, mas o cidadão, ele ia para a ágora decidir tudo o que era feito, né? Então, uma vez que é preciso que o cidadão
escolha, existe alguém que apresente o que deve ser escolhido. E ao apresentar o que deve ser escolhido, ele automaticamente apresenta seus argumentos, certo? Então o argumento ele nasce necessariamente de uma estrutura social da polis, de uma forma como a polis se desenvolvia. Continuando o texto. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído. Tipo, não nasceu do nada. Saudado na jovem ciência dos jônios. Razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão. Uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é razão experimental na ciência contemporânea. Vamos à questão. Às alternativas. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho, nascimento da filosofia, estrutura social, foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, os epicuristas. Não nasce junto com a filosofia, com a polis, e não eram filósofos genuinamente gregos, certo? Os estoicos, mesma questão, dedicados à superação dos infortúnios. Isso é adiante, não é nas origens. Os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. Ponto. Os peripatéticos, quem vai instituir esse tipo de pensamento é o Aristóteles. Vem adiante também, não está relacionado aos primórdios. Os poetas rapsodos, responsáveis pela narrativa do mito. Bom, aqui nós temos os poetas rapsodos, mas os poetas rapsodos eles vêm antes de um raciocínio utilizando a lógica, né? Agora, chama atenção para a alternativa correta, a alternativa C. Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Por que eles eram tão importantes? Por que foram tão importantes? Veja, a questão trata da estrutura social, né? E qual é a estrutura social? Já disse para vocês. O povo precisava receber informações sobre o que escolher. Por isso, os sofistas, ele nasce a partir da estrutura social. O poder de argumentação era muito grande. O poder de argumentação é muito grande nesse momento. Por quê? Porque a partir de uma boa argumentação, você conseguiria convencer em democracia direta as pessoas a escolherem o que você deseja, ou o que alguém deseja. Então, a força da retórica, ela é muito grande nesse momento. Então, apesar das críticas aos sofistas, isso é uma outra questão, um outro momento, eles são muito importantes. Eles nascem nesse conceito graças à estrutura social. O poder de argumentação faz-se muito importante. Não importa o que um sujeito vai publicar na Ágora, se é boa ou ruim, ele precisa argumentar bem. Então, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica é a nossa alternativa correta, alternativa C. Certo, senhores? Continuamos, questão 68. Entretanto, nosso amigo Basso tem ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover vamos lá, valorização das disputas dialógicas. Veja só, ele não está valorizando nenhuma disputa em diálogos, nada disso. Você viu isso aí? Eu não vi. Vamos lá. B. Rejeição das convenções sociais. O indivíduo pode até ficar confuso aqui. A convenção social é ficar triste quando está triste, mas não é isso que ele está falando, tá? Ele está instruindo, está dizendo que o que deve ser promovido aqui. C. Inspiração da natureza religiosa. Não se trata de deuses ou Deus aqui. Ele está dizendo de uma atitude humana e não uma busca pelo que transcende.
no sentido religioso, né? Exaltação do sofrimento. Não, ele não está exaltando o sofrimento que pode parecer, né? Mas ele está dizendo assim, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Porque se você está exaltando o sofrimento, você demonstra esse desfalecimento seu, né? Você exalta a tristeza. E não é isso que ele está dizendo aqui, né? Veja lá, sem desfalecer, ainda que desfaleça, né? O que ele está querendo dizer aqui para vocês entenderem é que ele está pedindo uma moderação nas paixões. Nem tanto mar, nem tanto terra. Ainda que o corpo se desfaleça, não se deixe levar por essa dor, né? Ainda que desfaleça, você não desfalece. Este é o ponto aqui. Este é o ponto para o qual ele chama a atenção, né? Então a resposta aqui é moderação das paixões, né? O texto trata da tristeza, do desfalecimento, mas aqui a ideia, até que a gente vai entender em Epicuro, questão para outra também aula, a moderação das paixões é muito importante até no momento de felicidade, né? Porque você pode tentar ser feliz ao extremo e não conseguir, ou melhor, conseguir gerar dor e vício, né, através da busca incansável pelo extremo da felicidade. Então, moderação. Aqui se aplica o mesmo. Moderação, no sentido de sem desfalecer, ainda que desfaleça. Moderação. Não se deixe levar pela paixão, nem pela felicidade extrema e nem pela tristeza extrema. Certo, senhores? Espero que tenha acertado. A resposta é aí. Vamos lá. Próxima. Empedocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são o amor e o ódio. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Beleza? Bom, está escrito ali embaixo a fonte do texto, certo? E ele cita ali os pré-socráticos. Gente, se você sabe o que pensa um pré-socrático, você sabe, já vai matar rapidinho isso aqui, certo? Vamos lá. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arquê. A arquê é o quê? O elemento primordial para os pré-socráticos, né? O elemento sobre o qual todo o universo se mantém organizado. O universo organizado é cosmos. O ensino, ou melhor, o estudo sobre o universo organizado é a cosmologia. Então, este é a arquê, sobre qual o universo organizado está firmado, né? O elemento primordial para que ele seja organizado. Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, porque, vejam lá, exalta a investigação da filosófica? Não é isso que os pré-socráticos fazem. Eles não estão necessariamente preocupados com dilemas humanos, amor, ódio, né? Apesar de lá no texto trazer um excerto que tem essas palavras, mas não é isso a função dos pré-socráticos. E é isso que a pergunta faz. O texto pressupõe a reflexão do entendimento de Hipócrates acerca da arquê, uma preocupação típica dos pensamentos pré-socráticos. Por quê? Transcende o mundo sensível? Não, porque quando você fala em elemento, fogo é sensível, água é sensível, né? A matemática, bom, é um pouco mais inteligível, né? C. Evoca a discussão cosmogônica. Gente, você aprendeu que o universo organizado, eu acabei de dizer, chama cosmos. O estudo do universo organizado é a cosmologia. Aqui está aí, cosmogônica, certo? Vamos ver se tem a outra resposta que tem uma palavra que tem a ver com cosmologia que não seja cosmogônica. Vamos continuar lendo as alternativas. Fundamenta as paixões humanas. Não. Os pré-socráticos jamais pensavam em dilemas humanos. Esquece essa. E corresponde à aplicação mitológicas. Também, um dos princípios dos pré-socráticos é afastar-se do mito.
eles começam a explicar o cosmos, a cosmologia, a partir da que elementos naturais. Fogo, ar, por isso faz essa relação aí no texto. Então, não existe outra resposta aqui que possa te confundir se você ouviu algum dia sobre uma aula sobre pré-socráticos que não seja a C. Evoca a discussão cosmológica. É isso aí. Espero que você tenha ido bem. Espero que você tenha feito uma pontuação excelente. Se você gostou, se inscreve nesse canal, compartilha com os amigos, vamos tirar uma dúvida aí. E uma boa prova na próxima etapa. E continue estudando. Até a próxima. Tchau.